Na Bíblia nós encontramos Deus falando poucas vezes a respeito de alguém. Deus falando a respeito de Noé, Deus falando a respeito de Enoque, e Jó é um dos personagens que não é fictício, não é virtual, é verdadeiro, tem um propósito para que essa história ela fosse toda ela relatada e se transformasse num livro da Bíblia. Foi inspirada por Deus, os detalhes, e há outros detalhes que você vai poder, lendo o livro, e o Espírito Santo trazendo essas particularidades, mas os detalhes mostram justamente o início vitorioso, próspero, de alguém que de repente, de um dia para o outro, vai à ruína. Os efeitos de você ter bens e no dia seguinte você não ter nada. Hoje você tem carro, casa, família e de repente no dia seguinte você já não tem mais nada disso. Essa é a proporção do que Jó enfrentou. Ficou ele e a sua esposa. Ele perdeu os bens, perdeu os servos. Então tudo isso foi mencionado, foi falado, foi pregado, está aqui da maneira... e nós vamos mencionar algumas coisas, mas eu não quero me tornar muito repetitivo naquilo que você já ouviu. O que eu quero dizer é que Jó era um homem próspero e íntegro, mas a maior prosperidade de Jó não era pelos bens materiais que ele tinha. Haviam duas coisas importantes: o relacionamento dele com Deus, ainda que ele não conhecesse Deus na profundidade do capítulo 42, mas a família que Jó tinha. E isso inclui a esposa, porque a esposa de Jó, ela não é citada aqui, mas diz que ele tinha filhos, que ele tinha uma família. E depois ela aparece, mais à frente você vai ver isso, e ela sequer é mencionado o nome dessa mulher. É uma mulher anônima, ela não tem nome. Então eu estou enfatizando isso porque nós vamos citar alguma coisa que está relacionada também à esposa de Jó. Porém, nós observamos que ele, elogiado pelo Senhor, ele tendo todas as características que ele tinha, ele não era nenhum super-herói, é um ser humano. Irmãos, e a gente precisa parar de espiritualizar coisas que Deus não pediu para a gente espiritualizar. Dor é dor e a gente sente e mexe com a gente. E eu não estou aqui pregando que você não tem a bênção de Deus, que você não tem a manifestação de Deus, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente precisa parar de espiritualizar e pregar o triunfalismo, essa coisa triunfal. O triunfalismo é aquela coisa assim de você dizer assim: olha, eu sou cristão e nada, você não é um robô. Deus não colocou uma placa em você. Deus colocou sentimentos, desejos, coração, carne, pele. Isso aqui dói. Cai daqui de cima e bate a cabeça para ver se não vai doer. Ou escorrega aí, cai e bate as costas para ver se você não vai sentir dor. Ah, mas agora eu sou crente. Agora eu sou o super ou a super. E eu não gosto muito disso não, porque é um extremo. Como eu também não gosto muito daqueles que ficam lá só lamentando. Não vê nada de bom. Camarada vivia uma vida miserável, era prisioneiro, estava escravo, não tinha vontade própria, agora está diante de Deus, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Santo, aquele que tem cuidado detalhadamente da nossa vida, em todos os sentidos e aspectos, até de coisas que nós nem mencionamos, só pensamos, e Deus está agindo, fazendo, cuidando de cada detalhe, preparando o nosso futuro, e muitas vezes nós estamos lamentando, culpando a Deus, culpando as pessoas que também são instrumentos de Deus, e achamos que ninguém está aí. Estamos sendo muitas vezes injustos. Então, os extremos são perigosos. Mas nós precisamos também entender que nós somos seres humanos. Jó era um ser humano. E Deus faz questão de apresentar Jó como ser humano. E ele apresenta alguém que era próspero, alguém que tinha família, alguém que tinha o temor de Deus, alguém que tinha lá os seus funcionários. E de repente, ele perde tudo. E isso é claro que vai causar sofrimento. Vai causar sofrimento. E aí nós encontramos, ainda no capítulo 1, no verso 6, quando, certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles. Talvez se pergunte assim: por que Satanás tinha que estar lá? Então eu vou dizer para você que ele não foi um intruso e que ele foi lá porque ele quis ir, não.
é porque o Todo-Poderoso, o Altíssimo, tem o poder no céu e na terra, e não há demônio, não há principados, não há potestades, não há nada que não esteja submisso e sujeito à ordem de Deus. Ele só estava ali porque Deus chamou, exigiu que lá ele estivesse. Porque se você perceber, a partir do verso 6, quem começa a conversa com Satanás a respeito de quem era Jó, foi o próprio Deus. Foi intencional. Deus fez para dizer para ele, olha, tem gente lá na terra que está me adorando, que foram criados para isso, porque nós somos criados para a glória e louvor do Senhor. Nós não fomos criados somente para nascer, estudarmos, namorarmos, casarmos, construirmos a família, construirmos os bens, e Deus não fizer parte de nada disso. Deus não projetou isso. Lá no Éden, Deus projetou tudo isso para o homem, e Ele deu incumbência para o homem. O homem não ficava lá o tempo todo, não, ele tinha que administrar o Éden e tudo mais. Apesar da perfeição, o pecado não existia, a maldade não estar presente, mas Deus deu atribuições. Mas Deus estava presente nesse cenário. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não tem medo de nada que possa nos acontecer, por mais doloroso e sofrível que isso seja, e que Deus saia de cena. Deus não está fora da cena principal daquilo que está ocorrendo, ou que venha a ocorrer conosco e que não seja tão agradável. Quando Deus estava falando com Satanás, primeiro, ele só foi lá porque Deus é todo poderoso e ele teve que bater continência lá. E Deus queria que ele estivesse lá porque Deus iniciou essa conversa. E aí ele falou, como ele é maldoso, malicioso, ele é ruim mesmo, é o cabra da peste, como diz o nordestino. Ele falou, é claro, até eu. E às vezes a gente faz isso. Mas é claro que aquela pessoa está na igreja, está toda sorridente, parece que ela não tem problemas também, com o carro que ela tem, com a casa que ela tem, com a mulher que ela tem, com o marido que ela tem, com os filhos que tem. E na verdade quem falou assim foi o diabo, né? Porque às vezes a gente se transforma também em diabo, né? O diabo usa a boca das pessoas. A inveja não é de Deus. Os ciúmes não é de Deus. Ter o controle da vida do outro não é de Deus. Transformar as pessoas em coisas também não é de Deus. Então ele foi lá porque teve que bater continência. Toda autoridade no céu e na terra pertence ao Senhor. Segundo, que Deus que começou a conversa. Então Deus banca e Deus sabe e Deus não foge de cena. Terceira coisa, que Deus fala bem de Jó e ele então diz, é claro, o Senhor dá tudo para ele, o Senhor protege, o Senhor faz tudo que ele como homem se realize, então é claro que ele vai estar diante do Senhor. Então o Senhor permite que ele tire as coisas. Quando você tem Deus, as coisas se tornam secundárias. As coisas não são mais importantes que Deus, porque as coisas vêm e vão. As coisas são novas e envelhecem. Elas estão funcionando e amanhã elas estragam. Coisas não são mais importantes que o relacionamento com Deus. Então não fundamente o seu relacionamento com Deus nas coisas, porque a hora que você perder coisas, você vai entrar em crise. E você pode sim abandonar a fé. Uma coisa é você sofrer e continuar avançando, caminhando, honrando a Deus. Outra coisa é você entrar em crise e pensar na primeira coisa. Bom, quando eu estava lá no mundo, eu não passava por isso, agora que eu sou crente, essas coisas me acontecem. E ainda fico me falando toda hora que é Satanás, Satanás, Satanás. Quem veio matar e roubar, destruir é o diabo. Então, se está roubando, está matando, está destruindo, não tem como colocar outra pessoa no esquema. Ele usa os meios e os fins para isso. E usa até pessoas para isso. Então, Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus é fiel em qualquer que seja a circunstância do sofrimento da nossa vida. E o Senhor diz para ele, no verso 6, em certa ocasião os anjos de Deus se reuniram na presença do Senhor e Satanás estava entre eles. Verso 8, e ele fala, você observou bem o meu servo Jó? Perguntou o Senhor a Satanás, não há homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro e tão correto, temente a Deus, cuidadoso para não cometer mal algum. Então o Senhor Satanás diz no verso 9 em diante, que ele tinha razões para isso, porque ele o abençoava
para que tudo isso acontecesse. Então, é claro que ele ia continuar com Deus, porque tinha as coisas e tudo mais. Aí, a partir dos versos seguintes, Deus então permite que Satanás vá e toque nas suas coisas. No verso 12, diz assim: o Senhor respondeu a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, mas não toque nele. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Do verso 13 em diante, até o verso 17, ele então faz tudo aquilo que ele é especialista em fazer: matar, roubar e destruir. Porém, no verso 17, melhor, verso 18, chega então a notícia mais dolorosa para Jó. Diz que o último homem não tinha terminado de falar a respeito das perdas. Chegou o outro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete, numa festa, na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo do vinho, quando de repente surgiu uma terrível ventania vinda do deserto. A ventania atingiu os 4 cantos da casa e derrubou, e todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo para trazer a notícia. E aí no verso 20, ao ouvir isso, Jó se levantou, cheio de tristeza, rasgou um manto e rapou a cabeça. Rasgar o manto significava sinal de humilhação. Raspar a cabeça, ele disse: a minha honra foi tirada. Depois ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo no meio de tanto infortúnio, Jó não pecou, nem disse que Deus era culpado de alguma coisa. Sabe o que eu aprendo aqui? Não tinha outra coisa para Jó fazer, ele como justo, a não ser se dobrar diante daquele que conhece todas as coisas e que tem toda a autoridade no céu e na terra para fazer todas as coisas e declarar diante do Senhor: a dor chegou, as perdas chegaram, eu também não estou entendendo nada, estou triste, estou arrasado, mas eu quero dizer ao Senhor que o Senhor continua sendo o meu Deus. Eu penso, e essas são as minhas impressões, não estou fugindo do texto bíblico, que não havia outra coisa a ser feita. Para o justo não há outra coisa a se fazer quando as más notícias chegam, de que ele se dobre diante do Senhor e o adore como Deus, dizendo: continuo com o Senhor, não abro mão de nada, e continuo do mesmo jeito, e o Senhor me ajude. Isso não significa que eu não vou ter que lidar com a dor e as etapas da dor. O luto, as perdas, alguém que perdeu um ente querido, alguém que perdeu um emprego, alguém que sofreu um acidente, alguém que foi acometido de uma doença. Irmãos, não tem como alguém receber uma boa notícia e dar gargalhada. O mais natural é chorar. Ah, mas eu sou cristão, eu preciso sapatear, fazer aí um marabalismo gospel aí, porque eu sou crente. Você pode fazer o que Jó fez: adorar o Senhor. Senhor, Tu és o meu Deus, e eu sei quem o Senhor é, eu sei do que o Senhor é capaz. Se o Senhor permitiu isso, ainda que eu não esteja entendendo, o Senhor vai me sustentar, e o Senhor vai agir em meu favor. Eu não sei como as coisas vão ser, mas eu sei que com o Senhor eu estou seguro. É o que Jó estava dizendo para Deus, porque não tinha muito o que dizer. Tem os dois extremos: ou você reconhece Deus e adora Deus, ou você chuta o pau da barraca, vai embora, se rebela e abandona Deus. Não tem outro meio termo nisso. Nós temos que ficar com o Senhor, porque do momento que você estiver vivendo, que você possa não ter entendimento, que possa sair alguma coisa boa, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus usa o sofrimento, as tragédias, para nos levar
a um determinado aspecto de intimidade com Ele e com nós mesmos, para realizar coisas que Deus não faria de outra forma. Por isso que Deus usa o sofrimento como ferramenta. O meu desenho aqui é um martelo, até gostei, né? Mas como é que você vai parafusar? Você vai colocar um parafuso usando um martelo? Hã? Ou como é que você vai querer pregar um prego usando uma chave de fenda? Cada ferramenta tem a sua função. Como é que você vai querer fazer uma filmagem com o seu smartphone aí, ou tirar uma foto com ele descarregado ou desligado? Como é que você quer que saia o som no microfone se não estiver conectado à energia? O camarada vai tocar a guitarra aqui e não tem nenhuma corda na guitarra. Vai tocar o quê? Cada coisa tem o seu sentido. Eclesiastes fala, há tempo para todas as coisas. E Deus deixa claro lá, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo de você ter e há tempo de você não ter. Mas em todos esses tempos, nós podemos contar com a presença dEle. Então, uma outra coisa que eu quero enfatizar aqui, não há outra coisa a se fazer no momento da tragédia, da dor incalculável, que a nossa mente não explique, não há uma razão, um sentido palpável para isso, que nós possamos nos utilizar da adoração. O Senhor é maior e o Senhor é o maior bem que eu tenho. É muito interessante dizer, preste bem atenção, para Jó, como pai, ele tinha uma história com cada filho. Cada filho é de um jeito, cada filho tem um temperamento, mas ele tinha uma história. Certamente ele, vamos imaginar aqui, não está no livro, mas vamos dizer assim, que uma das filhas, ele tinha 3, vamos usar uma das filhas aqui, que fica mais emocionante quando é filha que vai casar, né? É filha que vai casar, parece que dá a noiva, aquela coisa toda. A mais nova, a caçula, estava ali com o casamento marcado para a semana seguinte. Os convidados já tinham, a festa já estava, o banquete preparado, e aí veio então a morte da filha que ia casar. Só para você pensar, como é que fica isso aí, no sentimento e no pensamento humano. Vamos dizer que o filho mais velho acabou de ser pai. Dá para entender, irmãos? Eu não quero aqui ficar torturando ninguém, não, mas quando você liga a televisão, dos telejornais, somente ali das 6 horas da tarde, a audiência que esses jornais têm é tudo falando de dor, sofrimento e desgraça. Não falam de coisa boa. E quando é alguma coisa boa, eles não dão tanta ênfase. O que vende? A desgraça, de preferência a desgraça alheia, a dor alheia. Porque assim, isso se torna uma coisa tão comum, uma coisa do dia a dia, que as pessoas acabam não se importando mais. E eu tenho falado aqui, tenho sido bem irônico, eu faço isso com propósito, e quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, e eu também não quero ofender ninguém, mas eu digo assim, as pessoas estão preocupadas com os pets, entendeu? Eles estão órfãos, então tem gente se encarregando de adotar os pets, cuidar dos pets, dar remédio, dar comida, tudo bem, vamos cuidar dos animais, mas as pessoas estão mais preocupadas com os pets do que com as pessoas. Porque você vê uma pessoa caída na sarjeta, como a gente encontra aqui em São Vicente, lamentavelmente, e outro dia desse aqui, só na João Ramalho, eu contei 15 na sarjeta. 15 pessoas, e a maioria tudo homem. Tinha ali 1 ou 2 mulheres, o resto era tudo homem. Jogado na sarjeta. E aí, hoje, dando aula na escola de discípulos, eu falei isso para o pessoal lá. O pet, ele só abana o rabo. Ele não fala nada. O ser humano dá trabalho, o ser humano fala. Mas essas coisas estão aí, estão se tornando comuns. E parece que o sofrimento, a desgraça se tornou uma coisa que a gente tem que tratar como uma coisa normal. Somente se é alheia. Que nós não desejamos para nós, nós também não podemos desejar que isso também seja para o outro. E aí nós temos então o segundo momento. Ali foi o episódio Satanás 1 e aqui Satanás 2.
Quando no verso 4 do capítulo 2, Satanás respondeu ao Senhor, diante do mesmo diálogo, né? Você tem observado o meu servo Jó, no verso 3 e tudo mais. Aí ele fala no 4, Satanás respondeu ao Senhor: cada um cuida de sua própria pele. Qualquer um não se importaria em perder tudo, desde que conservasse a sua vida. Mas se o Senhor estender a sua mão e tirar a saúde de Jó, ele acabará amaldiçoando o Senhor abertamente. Então o Senhor disse a Satanás: está bem, faça o que quiser com ele, mas não tire a sua vida. E aí então Jó foi dormir numa noite, e no despertar do novo dia ele já estava sentindo alguns efeitos, algumas coceiras, alguns vermelhões da sua pele, porque ele foi do pé à cabeça tomado por tumores. Alguns estudiosos dizem que a doença que tomou conta de Jó, na parte inferior principalmente, foi a elefantíase, que é onde as pernas engrossam, onde ela inflama, onde a pele escurece. E purulento é a expressão dizendo assim, tinha pus. E aí a coisa vai se degradando e vai chegando ao ponto que aquilo vai causando um mau cheiro. Diz que o hálito de Jó era algo insuportável. Tamanho o estágio que a doença alcançou no seu corpo. O Senhor permitiu a doença, porém disse assim: a vida dele me pertence. Porque ele estava dizendo assim, se tocar na pele dele, se tocar nele, ele perdeu, mas ele ainda tem saúde. Então ele tem o Senhor, ele vai avançar, ele vai crescer e vai conquistar. E ele chegou no estágio lamentável através dessa doença. Tomado por uma doença, e diz aqui que ele foi coberto de feridas e cheio de pus, dos pés à cabeça. Verso 7. Verso 8, sofrendo muito, Jó se sentou sobre um monte de cinzas, e com um caco de vidro coçava as suas feridas. E aí então, no verso 9, a esposa de Jó, revoltada, exclamou: você ainda continua sendo íntegro? O melhor que você pode fazer é amaldiçoar Deus e morrer. E aí eu quero fazer uma pausa aqui, das consequências das perdas de Jó, agora a sua saúde, e isso doeu de fato, foi verdadeiro. E aí quando a esposa dele, porque assim, quando ele começou a perceber a doença no corpo, ele não sabia o que era, ele ainda estava em casa, correto? Até que a coisa foi se desenvolvendo de tal forma que já não tinha mais condições de estar em casa. E a mulher perdeu os filhos, perdeu o marido, e já não tinha mais recurso nenhum. Aí as pessoas dizem assim levianamente, particularmente eu chego a essa conclusão. Olhando, vivendo, experimentando, falando, buscando em Deus, e Deus nos traz a compreensão de que, de fato, esta mulher não estava no seu juízo normal. Aí eu pergunto para você, qual é o pai, qual é a mãe que perdeu 10 numa tacada só que vai estar no estado normal? Isso não é demérito, isso não exclui ninguém da presença de Deus. Ela era uma mãe que tinha uma história com seus filhos. Eu falei de Jó, mas e ela? Ela que foi a que deu à luz aos 10 filhos. Uma história com cada um, particularidade com cada um, sabia lá da comida que cada um gostava, sabia lá dos momentos especiais, ela lembra lá de todos os momentos que ela amamentou, ela sabe como cada um nos detalhes, porque ela teve tempo ali de contemplar ali no momento da amamentação. É muito mais profundo para a mulher o relacionamento com os filhos do que o pai que sai para trabalhar, que está envolvido em ser o sacerdote, mas também o provedor da família. E aí dizer que a mulher de Jó, ela exagerou, deixa eu dizer uma coisa para você, nem Deus a condenou e nem Deus a acusou. Você não vai encontrar na palavra de Deus. É tão interessante, você vai para a internet, você encontra um monte de besteira. Gente dizendo que Jó casou com outra mulher. E na verdade o texto bíblico não diz nada. E a evidência que não tem outra mulher. É a mesma mulher. Só que tem um detalhe. Ela diz o que ela diz, preste bem atenção, isso é inédito aqui na Bíblia. Ela diz o que ela diz, é a palavra dela, ela entra em cena, num único versículo, no livro todo, ela diz o que ela diz,
E Jó responde para ela: olha, você está agindo como alguém que não está bem. Como é que a gente vai agora amaldiçoar Deus? Se a gente dava graças a Deus por todas as coisas boas, por que a gente não vai dar agora a Ele a honra devida, agora no momento da dificuldade? Diz que ela ficou em silêncio, ela ouviu a repreensão, e ela não aparece mais em nenhuma fala no texto bíblico. Porque todo o enredo da trama, daquilo que nós estamos falando, está nos 3 primeiros capítulos de Jó. Dos capítulos 4 ao 31, aparecem então os amigos, aonde eles fazem as suas colocações, e as defesas que Jó faz a respeito que ele era um homem justo diante de Deus, e que ele não tinha feito nada errado para que pudesse ser acometido por aquelas coisas. Mas, irmão, ser justo não nos isenta de qualquer coisa que Deus decida no céu. Não sou eu que tenho o controle, é Ele quem tem o controle. E Deus leva isso a sério. E se Deus permitir algo que vai causar dor em você, Ele também vai ser um remédio para você. Com certeza. Nos capítulos 4 ao 31, então o diálogo entre os amigos e as defesas de Jó. No capítulo 32, Eliú confronta Jó. Do 32 ao 37, Eliú, que era o mais jovem, que era o quarto, que é o último a falar, que ele ouve todos, que são os mais velhos, os mais experientes. E ele fala um assunto que responde, que ameniza para nós a respeito do sofrimento. É quando nós falamos sobre a soberania de Deus. E Eliú, o discurso dele é dizer para Jó: quem é você com a sua justiça que você possa dizer para Deus alguma coisa que Ele pode ou não pode fazer? Eu particularmente, irmãos, na minha dor mais profunda, eu entendi a soberania de Deus. E eu falei para Deus: Senhor, é o seguinte, o Senhor é o Senhor da minha vida. Agora, toda a trajetória do sofrimento, eu preciso do Senhor para enfrentar cada etapa. Deus é soberano. Deus não precisa dar explicações. Deus responde se quiser. Desculpe se isso está aí causando uma certa frustração momentânea no seu coração. Mas deixa eu dizer, crer na soberania de Deus, receber a revelação da soberania de Deus, vai trazer alívio para a tua alma, vai trazer a cura tão desejada que você espera que aconteça. Tem um tempo para as coisas acontecerem. A cura na alma não é de um dia para o outro, não é instantaneamente. Não é como quem vai comer no fast food, no self-service. É alguma coisa que está relacionado aos seus sentimentos. As marcas vão ficar, mas a cura chegará. E Deus vai usar para melhor e não para pior. Nós somos abatidos na dor, mas o Senhor nos exalta também para sermos instrumentos, ferramentas nas suas mãos. Porque quando alguém falar da sua dor, você vai se identificar com aquilo que é machomenabesei, rumi candereba saile comenhai. Você vai se identificar com a dor do outro, e você vai ser ferramenta de Deus para a cura do coração do outro, porque você confiou no soberano, porque você confiou que Deus é Deus acima de toda e qualquer dimensão da dor. Não há nada que possa parar o Senhor. E não é mérito do homem, não é porque ele é muito espiritual, não é porque ele é muito experiente, porque dói em qualquer um. A dor, ela é inerente, ou seja, ela se estende a todos os seres humanos. O fato que o diabo usa para destruir, e Deus usa para construir novas etapas, novas histórias. A cicatriz fica, mas você é curado. Não há respostas para algumas coisas, irmãos.
E eu tenho dito para as pessoas, na eternidade, essas coisas se tornarão secundárias. Porque diz lá em Apocalipse que toda lágrima dos nossos olhos serão enxugadas. E quando estivermos lá, já não haverá mais importância de saber porque isso, aquilo ou aquilo outro. Nós chegamos lá. Sabe, a melhor coisa que nós podemos fazer é nos entregar piamente à soberania de Deus. Isso promove cura, isso vai trazer cura. E Eliú, apesar de ser o mais jovem, ele fala com sabedoria, e ele mesmo fala com toda a simplicidade. Está aí um exemplo para os jovens, né? Não menosprezar os mais velhos, que isso é um exercício de honra, constante, contínuo, não é só depois que morre, é em vida principalmente, mas de entender que Deus também usa os mais novos. E a sabedoria não tem a ver com a idade, e Eliú fala isso, porque a sabedoria é de Deus. E quando Deus quer usar com sabedoria, não tem idade. E Deus usou Eliú para falar justamente dos capítulos 32 ao 37 a respeito da soberania de Deus. Ele fala, você já viu os relâmpagos, os trovões, você viu como é que a tempestade se forma? Outro dia desse a gente teve um espetáculo aqui de muitos raios aqui. Deu vontade de entrar debaixo da cama. E eu só lembrava da palavra, que a voz do Senhor, ela é mais poderosa do que os trovões. Eu falei, tem gente que está querendo face a face com Deus aqui, achando que a hora que Deus falar vai sobrar alguma coisa. Nem o esqueleto para contar a história. A voz do Senhor é tão poderosa que ela é mais potente do que os trovões, imagine. E ele estava dizendo a respeito disso, mostrando a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Ele fala, tem explicação para algumas das coisas? Sabe, Deus tem um bom senso de humor, que Deus provoca a ciência. E os cientistas estão aí se batendo até hoje. Eu gosto de ouvir essas notícias, porque eu falo assim, é isso, Senhor, está trabalhando bem, legal, os caras estão aí exercitando, o Senhor está dando sabedoria para eles, inteligência para eles, mas eles nunca vão descobrir tudo. Eles poderiam descobrir, na verdade, o principal, o Senhor, o relacionamento com Deus, as revelações que Deus traria, e coisas especiais que eles viveriam, muito mais do que, porque é maravilhoso você olhar para a criação de Deus, e para os detalhes. Quando você pegar detalhes da criação, aí você fica mais deslumbrado ainda. E aí então, Eliú está dizendo, o que é o ser humano para Deus? O que é a sua dor para Deus? E eu vou dizer para você, o que é a minha dor e o que é a sua dor para Deus. Há alguma coisa impossível para o soberano? Há alguma coisa hoje nesse recinto que seja impossível para o soberano? Não há nada que Deus não possa mudar, transformar. Pode ser uma coisa instantânea ou pode ser num processo. Ele é quem decide. Ele é quem tem a última palavra. Não é a medicina, não é a ciência. Parece uma frase de efeito, não são os médicos. É Deus. E de fato é Deus. E nós temos que crer nisso, porque Ele é soberano. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Eu acho muito interessante que no momento, então, da dificuldade da esposa de Jó então respondeu no 10, mas Jó respondeu, o que está falando é loucura. Já sabemos tantas coisas, já recebemos tantas coisas boas de Deus, por que não receber também o mal? E mesmo diante de todo esse sofrimento, Jó não pecou, nem disse uma palavra má contra Deus. E aí então entra a parte dos amigos, aonde nós vemos que os 3 amigos de Jó, no verso 11, ouviram sobre todos os males que haviam atingido e planejaram fazer uma visita para dar um pouco de consolo e ânimo. Os nomes dos amigos, e aí no verso 12 diz assim, quando os 3 viram Jó de longe, mal puderam conhecer seu amigo. Cheios de tristeza, rasgaram suas roupas, chorando em voz alta,
e jogaram terra sobre a cabeça. Durante os 7 dias e noites seguintes, os 3 se sentaram junto com Jó, sobre cinza, e sem dizer uma única palavra, porque viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Que bom se eles continuassem calados e não falassem nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. No momento que uma pessoa está passando pelo sofrimento, nem sempre as nossas palavras vão ser remédio ou vão resolver aquela questão. E as pessoas acham que elas têm que dizer alguma coisa. Para quem está sofrendo, o mais importante não são as palavras, é a presença de quem está ali. Você está junto ali. Eles fizeram o que tinham que fazer. Choraram, rasgaram as vestes de humilhação, colocaram terra sobre a cabeça, que era o gesto próprio do judeu para dizer que eles estavam ali em humilhação, em choro, em pranto diante de Deus. Mas, se eles tivessem ficado calados, com certeza ia ser muito mais saudável para Jó. Porque todos os questionamentos que eles fizeram estavam pautados justamente, se você é justo, se você é obediente, se você é correto, por que sobreveio tudo isso sobre a sua vida? Não tem como responder. E eles trouxeram pressão sobre quem já estava extremamente pressionado. Consegue entender? Há momentos que o silêncio é o que a pessoa precisa. Melhor do que dizer e dar conselhos é fazer uma oração. Melhor do que dizer alguma palavra de consolo é abraçar, chorar junto, sentar e fazer companhia. Então nós vemos que eles estavam buscando uma razão, e isso causa estresse, pressão e sofrimento, porque Deus é soberano, e Ele responde quando, como Ele quiser, em qualquer que seja o questionamento. Deus não tem nenhuma obrigação de responder aquilo que eu espero que Ele me responda, os motivos e as razões por que essas coisas aconteceram. E nós vemos então, dentro dessa perspectiva, desse universo do sofrimento, uma das coisas que eu estava pensando é que Deus sabe e Deus conhece o sofrimento. Deus não é somente alguém que assiste o sofrimento. Deus é alguém que vivenciou o sofrimento. Lá no Éden, Deus sofreu quando o homem pecou. Imagine o homem, a vida que ele tinha e a rejeição a Deus quando Satanás propõe que eles poderiam ser independentes de Deus e serem iguais a Deus. Então Deus conhece o sofrimento, porque Ele experimentou o sofrimento. E depois, não bastando isso, a gente pode dizer de Jesus vindo para enfrentar o sofrimento. Jesus não teve vida fácil. Ele experimentou o sofrimento. E Ele viveu o sofrimento. E o peso do sofrimento que Jesus enfrentou e as pressões que ele enfrentou, nenhum outro ser humano teria condições de sofrer. Então Deus não é somente alguém que está assistindo o sofrimento. Ele sabe e Ele conhece a respeito do sofrimento. O que dizer então, por exemplo, de Maria, a mãe de Jesus? Ela recebeu a revelação que ela seria bendita entre todas as mulheres, porque ela teria dentro do seu ventre o Salvador do mundo. Mas ela viu o Salvador do mundo ser pendurado numa cruz. E o pior, ela não podia fazer nada. Mais ainda que ela pudesse, ela não ia poder fazer, porque era necessário que aquilo acontecesse. Doeu em Maria? Claro que doeu. Doeu nos discípulos? Claro que doeu. Os caras ficaram perdidinhos. Ficaram sem entender algumas coisas. Quando descobriram que o túmulo estava aberto, que não havia mais ninguém no túmulo, Jesus havia ressuscitado, Maria Madalena chora. João e Pedro apostam ali os 100 metros rasos ali, e eles fazem com muito menos tempo do que o Usain Bolt. Porque tudo ainda era uma surpresa. E muito mais porque Pedro precisava de cura, que ele havia negado o Senhor. Então o Senhor sabe, e Ele sabe como tratar do sofrimento
com cada um de nós. Ele sabe aonde cada um pode ir e suportar. O propósito de Deus é que você cresça, amadureça, o caráter de Cristo seja forjado em você. Que você dê testemunho, que você possa compartilhar, dizer assim, foi difícil, a minha experiência é esta, mas para a glória de Deus eu estou aqui, Deus tem me sustentado e eu continuo avançando e aprendendo dele. Não foi fácil também para o apóstolo Paulo, que depois de Jesus, para mim, foi um dos que mais sofreu. E ele sofreu por amor a Cristo, e Jesus mesmo se revela a ele, e ele, quando tem essa revelação que era o Senhor, ele diz assim, você me é importante, precioso, e você vai sofrer por amor ao meu nome. O ministério de Paulo foi um ministério de sofrimento, mas foi aquele que mais produziu para a expansão e pregação do reino de Deus aos gentios. Será que dá para tirar alguma coisa boa do sofrimento? O evangelho chegou ao Brasil, mas começou lá atrás da igreja sofredora. A igreja perseguida, porque eu entendo que a igreja ela sofre, mas ela o correto é dizermos perseguida. Sofre, mas eles não desistem. Sofre, mas eles têm prazer e alegria e contentamento no Senhor. Diz que quando eles se espalharam, por onde eles foram, o evangelho também foi. Se continuasse tudo bonitinho ali, tudo certinho, ficariam ali e não iriam para outro lugar. O que dizer então do próprio Moisés? Sofrimento de Moisés em conduzir o povo, tirar o povo do Egito e levar à terra prometida? O que dizer do sofrimento de Ana? Quando ela, naquela cultura em que a mulher fértil era honrada, a mulher que tinha filhos era uma mulher honrada. Para ela era uma questão de desprezo e de competição lá com Penina. A angústia dela era tão profunda na sua alma que ela não conseguia dizer em voz alta as coisas que ela disse para o Senhor. Mas o Senhor olhou para a aflição de Ana. Por causa do sofrimento dela, veio Samuel para ser lá o juiz, o sacerdote, o homem que ele foi diante de Israel. O que dizer então nos dias de Joel, da desolação, da falta de tudo, da seca, que não tinha o azeite, que não tinha a uva, que não havia a água suficiente, que as plantações estavam comprometidas, os gafanhotos tinham devorado tudo. Ele diz assim, ainda eu me alegrarei no Senhor. Como o salmista diz, Davi, porque está abatido a minha alma, espere em Deus, porque ainda o louvarei. Há tempo para cantar, há tempo para se alegrar. Deus trará esses dias. Os dias de sofrimentos não são eternos, são temporários, são épocas, são momentos, são circunstâncias, mas haverá um tempo para cantar, e eu quero hoje profetizar na sua vida, que o tempo de cantar está chegando para você, que o tempo de se alegrar, o tempo de celebrar está chegando sobre a sua vida, e que a momentânea dificuldade e sofrimento não será maior do que a manifestação e a revelação de Deus na alegria, no contentamento, na celebração, em nome de Jesus. E as coisas que foram perdidas, Deus traga restituição, e você, de maneira sábia, administre os bens que Ele confiar nas tuas mãos, em nome de Jesus. O que não dizer também de Neemias, quando recebeu a notícia de como estava lá o seu próprio povo em Jerusalém, em miséria, tomado de entulhos, os portões e os muros queimados, e ele então, no sofrimento, nasce o projeto de reconstruir os muros e organizar a nação. O culto ao Senhor é restaurado, queridos. Você pega Esdras e Neemias, você vai ver a junção da história dos que voltaram da Babilônia. Que não dizer então de Marta e Maria, quando disseram para Jesus, mandaram o recado, olha, teu amigo Lázaro morreu. Diz que quando elas viram o mestre, elas estavam em pranto, se prostraram, se jogaram diante dele, mas o Senhor disse, isso não é alguma coisa comum, mas senão para glorificar o nome do Senhor.
Sabe, irmãos, tem coisas que só vão ocorrer na vida do ser humano através do sofrimento. Eu quero fazer uma pausa aqui para falar de algumas pessoas como nós aqui. Quero falar da irmã Olga, ela já está na glória, já foi promovida. Essa senhora foi ovelha lá em Mongaguá, nos anos 98 a 2000. E essa senhora, o marido trabalhou durante 40 anos, eles tinham casa de temporada lá em Mongaguá. Crente, ela, ele não. Quando ele se aposenta, o sonho, morar em Mongaguá, agora, cidade tranquila, lugar de praia. E ele então é tomado por uma enfermidade, uma esclerose múltipla, ele ficou demente, a gente fala que nem criança, mas é pior criança, que criança inteligente, interage, né, tudo mais. Ele não. E ele se tornou o bebê daquela mulher. E ela, com seus 85 anos de idade, cuidando do marido também, com seus 80 e alguma coisa. Não bastando toda essa dificuldade, um belo dia ela sai, e ela fazia algumas coisas no serviço de casa, ia para a feira, para comprar as frutas que ele gostava, tal, aquela coisa toda. Um belo dia ela sai para pendurar uma roupa no varal. Essa mulher, aos 82, 83 anos mais ou menos, ela cai e ela quebra o braço. Era ela e o marido em casa. Os familiares, parentes moravam em São Paulo. Ela recebia uma ajuda lá de uma pessoa que a família pagava, mas essa pessoa não ficava 24 horas. E agora, com o braço quebrado, para poder fazer tudo o que ela fazia em cuidar do marido. Sabe, irmãos, que eu aprendi com essa mulher? Que no sofrimento, ela nunca blasfemou. Ela nunca falou mal. Ela nunca reclamou. Ela dizia da dificuldade. E a gente orava por aquilo. E eu saía dela dizendo assim: Senhor, dá um jeito nisso, porque eu não sei como que isso vai ser resolvido. Mas foi uma guerreira, foi um exemplo. Foi uma mulher que no sofrimento, ela se manteve fiel ao Senhor. Em todo o tempo. No sofrimento, ela não retrocedeu. Eu me lembro também de uma outra pessoa, que também foi uma pessoa muito especial para mim. Foi minha própria tia, que depois de mim foi ela que se converteu. Ela se converteu, ela era envolvida com o espiritismo, ela se converteu para valer. Ela tinha lá um meu primo, que vive até hoje com problema de esquizofrenia, e ele tentou contra a sua própria vida, espetando uma faca na barriga. E não bastando toda essa aflição de tudo isso, o meu tio acabou sendo acometido de um câncer. E ele ficou por 2 anos sendo cuidado por ela. Com todas essas aflições que já tinha com o filho, mais essa. Mas você sabe que na doença, onde houve todas as curas que precisavam haver na alma dele, e a maior conquista, ele entregou a vida dele para Jesus. E ela ali, firme, buscando no Senhor, e eu admirava, eu ficava assim até constrangido, porque com todas as situações, de 10 palavras que aquela mulher dizia, o nome dela era Célia, de 10 palavras que ela dizia, 9 estavam relacionadas a dizer: o Senhor está cuidando, glórias a Deus, o Senhor é bom, coisas assim. E eu aprendi também com essa pessoa. Então, nós podemos dizer de pessoas que estão no nosso meio, que estão passando por situações muito difíceis, que precisam de uma intervenção do céu, mas que essas pessoas estão aqui, dia após dia, ano após ano, e elas estão fazendo o que elas têm que fazer, e o nome do Senhor ser exaltado, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, então, eu quero só enfatizar aqui da mulher do fluxo de sangue, que ela não tocaria nas vestes de Jesus se ela não tivesse o fluxo. Consegue entender? Essa é a perspectiva, essa é a leitura. O milagre aconteceu por causa do fluxo de sangue, por causa da sua enfermidade. A mulher cananeia, que vai até Jesus e fala assim: vim para os filhos, né? E das migalhas da mesa são os cachorrinhos. Ela falou: não tem problema, a gente fica com as migalhas. Mas ela não teria ido até Jesus e se humilhado da forma como ela se humilhou, se ela não tivesse uma necessidade, se não tivesse uma dor a respeito da sua própria família. Tem coisas que nós faremos só por causa do momento da dor, do sofrimento. Eu tenho uma sobrinha que ela nasceu com autismo, e os pais
buscaram logo no início saber o que estava acontecendo com ela, porque com 2 anos ela ainda não falava. Na primeira consulta, na primeira psicóloga que eles levaram, ela virou o consultório da psicóloga de perna para o ar. E a psicóloga falou assim, esse caso eu não tenho condições de cuidar, você precisa buscar um especialista na área, porque tudo indica, todas as impressões que eu faço como profissional, é que ela tem o autismo. E aí tem os diversos níveis de autismo, Pessoas que são autistas, mas conseguem aprender a ler, escrever, enfim, estudam, fazem universidade e tudo mais. Ela tem um grau, que é já um grau mais severo, em que eles têm um mundo próprio. Ela consegue interagir com algumas coisas, mas não consegue falar perfeitamente como alguém que tem um grau inferior. E aí eles começaram, então, a maratona deles, para médicos e tudo mais, pesquisas. E sempre foi um questionamento, Sempre aquela perspectiva ali de tem cura, é alguma coisa que ela vai evoluir, vai melhorar. E ela conseguiu evoluir e, de repente, ela tem um retrocesso e ela volta, tudo aquilo que ela caminhou, ela volta. E os pais ali, Hoje ela tem 26 anos, essa menina, mas por conta do autismo dessa menina, os pais cristãos, hoje existe uma ONG em que as crianças autistas no município do Guarujá estão sendo atendidos porque essa instituição nasceu porque o pai e a mãe estavam enfrentando a dor de ter uma filha autista e não havia tratamento no município. Deus vai além da minha e da sua dor. E Deus vai tirar coisas boas daquilo que nós não estamos conseguindo ver, que possa haver coisa boa no sofrimento. Essa menina, ela continua autista, mas eu admiro, a mãe consegue dar gargalhada. Tem uma rotina com ela em casa, mas consegue dar gargalhada, consegue sorrir. É difícil? É trabalhoso? Tem todo o dia a dia. Mas as pessoas, elas não desistiram, elas continuam crendo, elas continuam na perspectiva de olhar para o Senhor e que Deus está cuidando de alguma coisa que é demasiado para nós, que é pesado demais para nós. E aí então eu termino falando de Mateus 11, 28. Jesus dizendo, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, todos os que estão aí vivendo dias difíceis, aprendei de mim. Ele chama para vir até ele e aprender dele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Não há descanso na alma sem antes aprender quem é Jesus. E conhecer Jesus. Estar nele. Viver nele. Depender dele. E ele faz esse convite nessa noite para todos nós. E eu quero orar com você. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e nós vamos orar. E eu quero fazer um convite a você que nesta noite está aqui e você esteja vivendo dias difíceis e você ainda está longe de Deus. E Ele te faz o convite. Vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados e que querem aprender de mim, que sou manso, humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. O alívio quem pode dar ao Senhor. E se você ainda não entregou a sua vida, não veio até Jesus, hoje, se você está aqui, essa é a oportunidade que você tem. Há uma resposta de Deus, um remédio de Deus para o sofrimento, para a dor, qualquer que seja ela, sobre a sua vida. E se você, como filho pródigo foi, e quando enfrentou o sofrimento de todas as perdas e do peso da culpa, ele então reconhece e ele volta para os braços do Pai. Não há melhor lugar para se estar do que na casa do Pai, nos braços do Pai, aos cuidados do Pai. E se você deseja se reconciliar, renovar a sua aliança de fidelidade ao Senhor nesta noite e voltar à casa do Pai, eu quero que você também ore comigo nesse momento, em nome de Jesus. Se você deseja se entregar ao Senhor e se você deseja se reconciliar, ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida
e todo o histórico da minha vida, e o momento que eu estou vivendo, ao controle das tuas mãos. Perdoa-me por todos os meus erros, por todas as minhas faltas, por todos os meus pecados. Nesta hora, eu trago todos os pesares, todas as tristezas, frustrações, sofrimentos, dores que tenham alcançado a minha vida nessa trajetória. Que o Senhor possa tomar a minha vida nesta noite, que o Senhor possa me envolver nos teus braços, e o Senhor possa trazer consolo, alívio, refrigério sobre a minha alma, que o Senhor possa tomar sobre si tudo aquilo que pesa sobre a minha vida, e o Senhor possa fazer de mim um novo ser, para viver agora, para a glória do teu nome nesta terra, no nome de Jesus. Eu gostaria, aqueles que fizeram essa oração comigo, aqueles que tenham feito essa oração comigo, dê um sinal com a sua mão. Há pessoas que tenham feito essa oração. Se você fez, dê um sinal bem alto com a sua mão, aonde você está. Se você está, amém, glória a Deus, pode baixar as suas mãos. Mais alguém tenha feito? Amém. Eu gostaria que todos aqueles que fizeram essa oração comigo, independente se você levantou a sua mão ou não, fique de pé no seu lugar, por favor. Fique de pé. Amém. Eu gostaria que as pessoas que estão próximas pudessem gentilmente ajudar essas pessoas a chegarem até aqui, porque nós vamos orar agora por elas especificamente. Eu gostaria que agora você pudesse vir à frente. Nós queremos orar por você. Independente se você levantou a mão, se você ficou de pé, ou você tenha feito a oração e ainda continua sentado, mas você quer receber essa oração, saia do seu lugar, venha à frente. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Amanhã não te pertence. Você não precisa continuar levando sobre você o sofrimento, a dor, o peso da tristeza. Se você fez a sua oração, se você levantou a mão, se você ficou de pé, ou se você não levantou a mão e nem ficou de pé, mas está ainda sentado aí, venha à frente, por favor. Venha você que está em pé, venha. Isso. Irmãos, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, quando eu ouvi a voz do Senhor me chamando para vir para Ele. Eu vou dizer para você que a primeira vez que eu experimentei o sobrenatural de Deus na minha vida, aconteceu no dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus. Todos os medos, todas as superstições, todas as dúvidas, as incertezas, todas as mágoas, tudo que não era bom e que havia em mim, Deus, comigo foi assim, instantaneamente, naquele gesto de vir à frente, Deus derramou um óleo quente que descia da minha cabeça e veio por todo o meu corpo, porque eu senti um calor imenso, e eu senti aquilo escorrendo, como se fosse um óleo descendo pelo meu corpo. E eu vou dizer para você, foram alguns minutos que mudaram a minha vida para sempre, para sempre. Quando eu lembro desse dia, eu digo para o meu adversário, a minha vida foi mudada, Ele me alcançou, Ele me tocou, amém? Então você está hoje diante do Deus que tem todo o poder, toda a autoridade, Ele é soberano, sobrenatural de Deus, para tocar aonde precisa ser tocado, e a sua história não termina aqui somente com essa oração, ela tem continuidade agora diante de Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos levantassem as suas mãos. Nós vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Tome essas vidas diante do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe nesta hora, diante dessa decisão que eles estão tomando. Oh Deus, diante de todo o sofrimento, diante de toda a dor, diante de toda a aflição que possa haver na alma deles, no histórico deles, em nome de Jesus, que o Senhor remova nesta noite, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus, trazendo libertação, trazendo cura das memórias, cura na alma, cura física, trazendo um milagre, que eles experimentem o calor, o derramar do fogo da sua presença sobre as suas vidas.
Deus, liberta nessa noite de toda acusação, de toda condenação, de toda culpa, de todo complexo de inferioridade. Ó Deus, em nome de Jesus, repreendemos espírito de morte, de suicídio, em nome de Jesus. Eles são valorosos e preciosos aos teus olhos, e eles se sintam amados, sejam tocados com o toque deste amor nesta noite, no nome de Jesus. Nós os abençoamos, para a glória do teu nome, Pai, e nunca mais a vida deles, a história deles, a caminhada deles nessa terra, seja da mesma forma, no nome de Jesus, para a glória do Senhor, amém? Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é só o começo, tem mais da parte de Deus. O que Deus tem para fazer na vida de vocês é muito mais além do que isso que você está fazendo, isso é só o começo. Agora eu gostaria que você vira um pouquinho, olha para lá, você ganhou uma família nessa noite, e aqui está uma igreja que está pronta a abraçar vocês. Não sai não, espera aí. Não sai não, não volta não. Eu gostaria que o pessoal que está aqui à frente, os irmãos ajudassem esse pessoal a receber aqui um presentinho, que nós temos uma sala para você aqui à parte. Por favor, o pessoal quer dar uma lembrancinha para você, conversar com você ali, rapidamente. Vá ali, por favor. Os irmãos ajudem essas pessoas, por favor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Queridos, o meu tempo já foi, mas eu não posso terminar a minha parte aqui sem também convidar à frente todas as pessoas que desejam uma oração específica para o momento que você está vivendo. Se você deseja, qualquer que seja o momento, a circunstância em que as vozes que chegam ao teu ouvido, ao teu coração, que não há saída, que não há resposta, que não há jeito, eu quero dizer para você que há. E se você está hoje precisando de uma intervenção de Deus, em qualquer que seja a circunstância da sua vida, saia rapidamente do seu lugar, venha à frente, rapidamente, para aqueles que desejam receber uma oração diante da circunstância, da dificuldade, do sofrimento, da dor, das perdas, dos questionamentos, em nome de Jesus, rapidamente. Eu gostaria que os irmãos pudessem também estar louvando ao Senhor um cântico. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, e o meu amor lança fora o medo, ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto está. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Já posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. Mas haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei
Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, porque o Senhor não nos deixará e nem nos abandonará. No momento da dor, do sofrimento dos nossos irmãos, nós unimos a nossa fé como igreja, para dizer ao Senhor nesta noite: Pai, faz conforme a Tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Que o Senhor venha com as Tuas mãos nesta noite, ó Deus, a entregar aos Teus filhos toda a provisão, todo o suprimento, seja espiritual, físico, emocional, capacitando-os no momento em que eles estão vivendo. O estágio, Senhor, dos enfrentamentos, do sofrimento e da dor em que eles estão vivendo. Que o Senhor dê o escape, que o Senhor dê a vitória, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor alivie a carga nesta noite, que o Senhor tire o fardo e o peso que está excessivo, que o Senhor dê a eles, ó Deus, fortaleza nesta noite, que o Senhor acrescente fé, para que eles consigam caminhar de maneira fiel à sua presença, que eles possam expressar de maneira sincera, Senhor, a sua presença, aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles estão vivendo, tudo aquilo que está, Senhor, ó Deus, trazendo pesar, tristeza, choro sobre as suas vidas, interrogações que nós não temos respostas, mas o Senhor sabe como agir em cada uma das situações. Nós trazemos diante de Ti, colocamos o Teu povo debaixo das Tuas asas, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre, que o Senhor renove, que o Senhor encha a vida deles do Espírito Santo, que o Senhor abra os olhos do entendimento, para que eles vejam as coisas boas, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, e que eles se tornem instrumentos e ferramentas, ó Deus, preciosas nas Tuas mãos, para que eles possam testemunhar de maneira, Senhor, autêntica, aqueles que precisam da salvação, em nome de Jesus, Pai. Que eles não parem no meio do caminho, que eles não retrocedam, mas que sejam visitados com uma porção da Tua unção, para esse tempo em que eles estão vivendo, e eles possam, Senhor, glorificar o Teu nome, com testemunhos que virão, ó Deus, a este lugar, para a edificação da nossa fé. Abençoa todo o Teu povo nesta noite, cuida dos detalhes do Teu povo, Senhor, das famílias que aqui estão, daqueles que estão enfrentando dificuldades, que não estão aqui à frente, mas que estão aí, ó Deus, no silêncio, no seu lugar mesmo, ó Deus, mas estão vivendo dias difíceis. Cuida, Senhor, dá a eles, ó Deus querido, o suporte em nome de Jesus. Abençoa a nossa semana, seja uma semana abençoada, Senhor, ó Deus, aos cuidados, e a boa mão do Senhor esteja sobre nós, nos livrando de todos os perigos e de todos os males, nos conduzindo pelo caminho da justiça, ó Deus, por amor ao Teu nome. E seja uma semana de revelações, uma semana de manifestações, uma semana de milagres, uma semana de cura, uma semana de libertação, uma semana, Senhor, de prosperidade, uma semana em que o Senhor possa falar na intimidade dos nossos corações, no nome de Jesus. E o Senhor nos ajude, Senhor, em cada uma das nossas tarefas e responsabilidades, levando-nos de volta, Senhor, aos nossos lares, debaixo da Tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Dê um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus, e Deus te abençoe, em nome de Jesus.